Olá, vamos então falar da forma como o método contabilístico das cargas e descargas foi aplicado, no caso concreto, de um mosteiro português, o Mosteiro de Arouca, entre 1786 e 1825. Começar então por explicar que o Mosteiro de Arouca pertencia à congregação portuguesa cisterciense, conhecida como Congregação de Alcobaça. Era um dos mosteiros femininos que compunham esta congregação, que também tinha mosteiros masculinos. Arouca, como se pode ver aqui nesta figura, era o terceiro mosteiro mais importante desta congregação em termos de importância económica, sendo Alcobaça o mais importante deles. É um mosteiro muito antigo, que fica na região norte do país, relativamente perto da cidade do Porto, e ainda hoje tem uma festa muito conhecida, a festa da Rainha Santa Mafalda, que foi uma das filhas do segundo rei de Portugal, o rei Dom Sancho I. O que vemos aqui nesta figura é a estrutura orgânica da congregação de Alcobaça, em que podemos ver na parte de cima quais eram os órgãos de governo responsáveis pela ação legislativa, executiva e fiscalizadora dessa mesma sede da congregação, que ficavam no fundo num mosteiro-mãe. Em cada um dos mosteiros da congregação, incluindo o Mosteiro de Arouca, existiam funções com características semelhantes que eram desempenhadas pelas monjas, portanto pelas religiosas, tipicamente em mandatos de 3 anos, sendo no caso particular dos mosteiros femininos, estas mesmas religiosas auxiliadas por oficiais homens que eram também nomeados pelo mesmo período pela congregação de Alcobaça para assistir as religiosas nas suas funções. Quer isto dizer que, formalmente, quem mandava no Mosteiro de Arouca era a abadesa, portanto, uma religiosa feminina, evidentemente, que era auxiliada na sua função, por ser uma religiosa feminina, pelo padre confessor, que era delegado por Alcobaça para ficar em Arouca durante esses 3 anos e que depois podia ir para outro mosteiro, se fosse o caso. A economia do mosteiro baseava-se, portanto, na gestão de um conjunto de receitas de natureza temporal e de outras de natureza espiritual. Essencialmente, o mosteiro tinha terras, essas terras eram provenientes de doações e de compras e de escambos que o mosteiro tinha feito, essencialmente na Idade Média, portanto, um património consolidado neste século XVIII que estamos aqui a analisar, no início do século XIX. Essas terras, tipicamente, não eram exploradas pelo mosteiro, eram, sim, emprazadas, no regime enfitêutico que vigorava em Portugal durante o Antigo Regime, portanto, eram arrendadas, vamos dizer em termos de linguagem comum, a pessoas por períodos de 3 vidas, e depois isso constituía um leque de rendas que, por sua vez, era arrematado para uma determinada pessoa que ficava responsável pela sua cobrança e que entregava uma quantia certa ao mosteiro. Estas receitas de natureza temporal eram complementadas com receitas de natureza espiritual, nomeadamente receitas resultantes do dízimo, as quais também eram arrematadas aos dizimadores, que era assim que se chamavam as pessoas responsáveis pela coleta dos dízimos. As despesas fundamentais deste mosteiro estavam relacionadas com a sustentação da comunidade monástica e com obras no próprio mosteiro e com uma componente que normalmente associada à Igreja, mas no caso das congregações regulares era bastante menor, que era a caridade. Portanto, por ordem de importância, estavam em causa o sustento da comunidade, obras no próprio mosteiro, esta questão da caridade, e esqueci-me de mencionar uma quarta vertente que é importante, repasses de dinheiro para a Santa Sé. A repartição administrativa representa uma figura bastante parecida com a anterior. Isto é de propósito, porque o que aqui se procura mostrar é que existia uma justa posição entre o desempenho das funções e as atividades económicas que estavam inerentes às mesmas. Por exemplo, a pessoa responsável pelo celeiro do mosteiro chamava-se Madre Celareira. A pessoa que estava responsável pela tulha, que era uma espécie de armazém, chamava-se Madre Tulheira. E por aí fora. Portanto, existia identificação clara e inequívoca entre
a atividade económica que estava em causa e o exercício da função. E isso mesmo vemos nos livros de contas do Mosteiro da Arouca, em que o livro de contas tem exatamente o mesmo nome da função, que por sua vez tem a atividade económica. Portanto, está muito claro o modelo de organização que o Mosteiro tem e, portanto, a clareza das regras do método das cargas e descargas está aqui cabalmente demonstrado. Este slide exemplifica a forma como o método de cargas e descargas era aplicado no Mosteiro da Arouca. O que nós vemos aqui do lado esquerdo são 3 centros de responsabilidade, vamos lhe chamar assim. Temos um padre procurador que recebe receitas do exterior e as repassa às madres bolseiras responsáveis pela tesouraria, que por sua vez recebem essas receitas e as repassam a quem, por exemplo, tem que comprar cereais para uso na cozinha do mosteiro. Portanto, vemos que cada um destes centros de responsabilidade tem um saldo inicial daquilo que lhe estava confiado, tem um conjunto de receitas, tem um conjunto de despesas e fica responsável por apresentar o saldo final. Existem unidades de medida diferentes, no caso dinheiro ou alqueires, as quais são objetos de homogeneização através de medidas standard. Do lado direito, vemos no fundo a consolidação destas contas que permite construir as contas de cargas e descargas globais, as quais eram preparadas pelo padre feitor com periodicidade regular. Este slide permite-nos mostrar o que é possível fazer com a informação produzida pelo método de cargas e descargas. Vemos aqui, em períodos de tempo relativamente longos, a forma como evoluíram as receitas e despesas e também o efetivo da comunidade monástica. É perfeitamente possível ver que no final deste período há um declínio das receitas, que está perfeitamente documentado, é uma característica do final do Antigo Regime, e ele é acompanhado por um decréscimo do número de efetivos, porque existia um objetivo desta congregação, essencial à sua perpetuação, que era a existência de um equilíbrio entre receitas e despesas. Portanto, no caso de baixarem as receitas, tinham que baixar as despesas e isso era feito à custa da não admissão de novas religiosas. A apresentação das contas do Mosteiro da Arouca manteve-se na sua essência inalterada, não obstante foram criadas contas para eventos específicos, como por exemplo a beatificação da Rainha Santa Mafalda, que falei no início desta apresentação. Foi um evento único, digamos assim, alguma coisa que aconteceu de extraordinário e, portanto, foram criados livros de contas, de receitas e despesas próprias para esses eventos. Neste slide procura-se mostrar o aspecto original que as contas do Mosteiro da Arouca tinham, na sua formulação mais resumida, e do lado esquerdo apresenta-se a representação em português dos nossos dias desse mesmo fórum. E, portanto, em jeito de conclusão, o Mosteiro da Arouca realmente cristaliza bastantes das características que normalmente vemos associadas ao método de cargas e descargas. Podemos dizer que o método servia, no caso deste mosteiro, em primeira instância para o controle e salvaguarda em sentido estrito dos bens do mosteiro, o que era feito através do controle cruzado dos centros de responsabilidade, criados em harmonia com a economia do mosteiro. Objetivos subsidiários que eram atingidos por este método consistiam na avaliação do desempenho numa base trienal e na ponderação sobre as variáveis-chave das quais dependia o equilíbrio financeiro do mosteiro, sendo elas a capacidade para recrutar mais religiosos e a capacidade para realizar novas obras. Finalmente, deixo-vos algumas sugestões de bibliografia sobre a aplicação do método de cargas e descargas aplicado a organizações semelhantes ao Mosteiro da Arouca. Muito obrigado.